Olá, eu sou a Isadora e você está ouvindo Impacto Científico, um espaço onde a ciência e o impacto social caminham juntos. Eu vou aproveitar esse início para dizer que esse é o último episódio de entrevista de 2024, mas calma que em 2025 a gente volta. Esse podcast foi um projeto que eu comecei em abril deste ano e em pouco tempo já me trouxe diversas alegrias. Foram 25 episódios, 29 convidados, pessoas novas que eu conheci, tanto de entrevistados como de ouvintes, novos temas que eu aprendi, enfim, eu vou fazer essa retrospectiva em outro post, que aliás eu já vou deixar aqui um recado que este fim de ano eu vou investir mais na produção de conteúdo escrito pelo LinkedIn, Instagram e também pela plataforma do Substack, que é onde eu envio as newsletters. Quando a gente fala newsletter lá do Substack, não significa aquele e-mail de propaganda, né, que a gente recebe de algumas lojas, falando de promoção. Na verdade, essa newsletter basicamente são textos que eu escrevo sobre a carreira acadêmica com impacto social, sobre temas que eu estou estudando, temas que passam ali na minha vida, né, nessa transição de volta, né, que eu estava no terceiro setor e agora volto para a vida acadêmica, como tem sido isso. É uma forma também de se aproximar um pouco mais de vocês ouvintes, de quem gosta desses temas e a gente poder trocar. Bom, mas vamos lá então para o episódio de hoje. Eu conversei com a mestranda em saúde pública Raiele Massarelli e o médico e professor Rubens Bedricol, também coordenador de comissão de extensão universitária da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Eu conheci os dois em uma conferência em Girona, na Espanha, este ano, sobre Science Shops, que eu já abordei em outro episódio aqui com a Camila Camolese, do IPT, no episódio 14. E foi uma baita surpresa ver que eles eram da Unicamp, que, enfim, eu fiz a graduação lá também. E aí, agora que eu voltei aqui pertinho, nós marcamos um almoço e eles me explicaram mais ainda todos os projetos que eles desenvolvem. E eu fiquei encantada e eu já sabia que eu tinha que trazê-los para cá, até porque esse foi um dos pedidos que eu recebi de vocês. Inclusive, o nome desse episódio é sugestão de uma ouvinte daqui, da Catarina, obrigada, Kate, que tinha essa dúvida, que é o episódio de hoje. Extensão universitária é uma forma de gerar impacto? Então, este é o episódio de hoje, que está uma verdadeira aula sobre a terceira missão das universidades brasileiras e contém muitos erros e acertos em projetos de extensão. Então, se você gosta desse assunto, fique ligado até o final, porque tem muita coisa mesmo. Bom, espero que você goste desse conteúdo e eu te aguardo nas redes sociais do Impacto Científico, LinkedIn, Instagram e também no Substack. É isso, um bom episódio para você. Primeiro eu queria agradecer, obrigada por terem topado. E aí, para a gente poder começar e para os ouvintes conhecerem melhor vocês, gostaria que vocês se apresentassem. Isa, queria agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui com você. Eu sou Raiele Massarelli, sou graduada em Comunicação Social e agora sou mestranda em Saúde Coletiva, ambos pela Unicamp. Sou uma pregadora da palavra da extensão e gosto muito, tenho como um objeto de estudo, como uma pauta assim, muito essencial das minhas tarefas, das coisas que eu faço. Boa, obrigada. Então, eu sou médico, formado em 91 na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Eu fiz residência, especialidade em clínica médica, e fiquei 10 anos em São Paulo, no serviço de emergência, fui professor de emergência. E aí, no começo de 2002, eu vim para Campinas, e aí aqui eu comecei a trabalhar no médico, na estratégia de saúde da família, fiz especialidade aqui na Unicamp, e depois eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp. Hoje eu sou professor no departamento de saúde coletiva. O que me interessou nessa área foi uma produção do professor Gastão sobre clínica ampliada e compartilhada. E atualmente eu sou coordenador da comissão de extensão universitária da Faculdade de Ciências Médicas aqui da Unicamp. E é isso, para começar. E agradeço muito a oportunidade de falar do que a gente é apaixonado, que é a extensão também.
Maravilhoso, super obrigada. Bom, então vamos começar. Acho que eu já vou começar agora com você, Rubens, porque acho que a curiosidade, não só minha, de quem está ouvindo, é como que um médico que já tem um monte de coisa para fazer, para estudar, para dar aula, começou a se envolver com essas atividades de extensão. Então me conta um pouco como que foi essa trajetória. Muito bom. A extensão universitária é uma das 3 missões da universidade. Então, as 2 outras missões são o ensino e a pesquisa. A extensão é conhecida também como terceira missão da universidade. Isso não é novidade, então isso começa na USP, era bem diferente o jeito que se fazia, eram cursos, palestras. Então, fazer extensão não é novo. No entanto, o jeito que a gente entende a extensão universitária hoje como um processo educativo, científico, cultural, político, de interação dialógica entre a universidade e os outros setores da sociedade. E essa interação ela é transformadora, e é uma transformação de dupla mão. Então, a universidade transforma a sociedade, mas ela deve ser transformada pela sociedade. Então, esse modo de entender, de conceber a extensão, ele foi reiterado, formalizado pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, criado em 1987, mas desse jeito de fazer isso, então você vê que esse fórum é criado no momento de redemocratização do país. Portanto, fazer extensão não deixa de ser uma defesa da democracia. Por quê? Porque a gente abre as portas para o saber, para as necessidades, as demandas, as opiniões da comunidade para dentro da universidade. Então, é possível até que você faça o ensino e a pesquisa sem se comunicar com a sociedade, mas você, quando faz extensão, que é a missão das 3, que mais cumpre esse papel social de interação com a sociedade, é a extensão. Então, quando você faz extensão, ou seja, quando você está interagindo com os outros setores da sociedade, automaticamente vai surgir atividades de ensino, porque você tem professores, alunos e comunidade, nessa interação entre os 3 tem atividade de ensino, e vão surgir as pesquisas, só que são pesquisas que surgem, que emergem já das demandas que vão sendo percebidas ao longo do tempo nessa interação. A minha entrada nisso é porque as universidades têm estrutura que incentiva que isso seja feito. Então, a universidade tem pró-reitoria de extensão, e hoje chama aqui pró-reitoria de extensão, esportes e cultura, e ela incentiva, fomenta, inclusive através de editais e através de bolsas de incentivo para que se faça a extensão. Então, a gente começou por causa do incentivo mesmo da universidade para fazer isso. E quem faz esse tipo de extensão, que é trabalhoso, mas é tão prazeroso que você não consegue parar mais. Eu imagino, não, é incrível. Mas na FCE, né, na Faculdade de Ciências Médicas, você comentou, né, que existem alguns tipos de atividades que podem envolver o ensino, a pesquisa, e sei que também tem uma questão um pouco de atividades de prestar mesmo um serviço técnico para a comunidade. Me explica um pouco quais são os tipos de atividades de extensão que a Faculdade de Ciências Médicas executa. Então, existem 5 modalidades possíveis de atividade de extensão. Tá. Uma modalidade é fazer projeto. Você faz um projeto de extensão, que é algo mais focado. Por exemplo, a gente pode fazer um projeto que vai discutir sobre a questão gestação em adolescente. Pode ser um projeto que vai ser um tema que eu vou na comunidade conversar. Então, você faz um projeto onde você pode fazer rodas de conversa, levar vídeos educativos, escutar o que os adolescentes já fazem sobre isso, já pensam sobre isso, onde elas recorrem, quais têm sido as dificuldades. Então, você tem um projeto, algo que geralmente, pelos editais, é financiado para 1 ano de atividade. A segunda modalidade é um programa. Um programa é algo maior, onde podem ser inseridos vários projetos, é algo que tem duração indeterminada, ele pode durar muito tempo, e ele pode abranger uma população. Então, pode ser de uma população de um determinado território, né, uma favela, um assentamento, uma escola, e a gente pode, nessa interação, desenvolver vários temas, várias atividades. Então, isso é um programa. Terceira possibilidade são cursos. Então, existem cursos de extensão. É quando a universidade oferece cursos para pessoas que não são da universidade. E a grande singularidade de interesse quando é um curso de extensão
é que seja um curso que você não apenas transmite o que é o conhecimento da universidade para as outras pessoas, mas que nesse curso a universidade consiga escutar o que esses alunos dos cursos têm a nos dizer sobre qualquer tema que vai ser apresentado. A gente sempre acredita que tem um saber da sociedade que tem que ser aproveitado, utilizado pela sociedade. Então é um curso bem no modo freiriano e não no modo de depósito bancário, universidade aplicando para fora. A quarta modalidade são eventos. Então você pode criar um grande evento onde você traz convidados de fora, traz discussão, pode fazer atividades artísticas, científicas, e você organiza um evento. Então não é uma coisa continuada, vai ser um evento, mas que tem essa troca com a sociedade. E a última modalidade é a prestação de serviços. Então, quando professores e alunos da universidade saem para prestar algum apoio, auxílio aos outros setores da sociedade. Por exemplo, no momento da pandemia, muitos professores passaram a ter um papel importante como consultores de secretarias de saúde de municípios, de estado. Então, essa saída de dentro da universidade para prestar mesmo serviço para a sociedade é considerado também uma atividade de extensão. Entendi, perfeito. Não, maravilhoso. Já anotei aqui as 5 modalidades. E aí, para ouvir um pouquinho da Raiele, que acho que ela traz bem na prática como que foi esse envolvimento, né? Como que aconteceu? Porque o interessante dessa história é que o seu projeto de conclusão de curso, pelo que eu entendi, veio dessa experiência, né? Do seu envolvimento com a extensão. Então, conta um pouco para a gente, por favor, como que foi isso. Eu estava na Mediologia, no segundo ano do curso, e aí eu vi que ia ter uma palestra da Liga de Tanatologia aqui na Faculdade de Ciências Médicas, e gostei muito do tema. E era o professor Rubens apresentando, e ele contou sobre o projeto do Vila Paula que ele estava começando. E aí eu fiquei encantada e fui conversar com ele no final, perguntei se eu podia participar, mesmo não sendo da área da saúde. E aí ele acolheu e foi maravilhoso. A gente ficou 5 anos com esse projeto e fizemos várias coisas, porque o projeto de extensão é isso, né? Ele tem essa interdisciplinariedade, essa relação com outros saberes também que se complementam. Então, foi assim que eu cheguei e fiquei. Eu tenho uma história já familiar com o MST, né? E quando eu fui me formar, eu gravei um documentário contando essa história, que minha família faz parte da primeira grande ocupação, que consolidou o MST como movimento em 1985. O filme chama Sementes da Resistência, o 25 de maio e a luta pela reforma agrária. E aí, nele eu conto essa história, resgato, né, essa memória das pessoas que construíram o movimento. E aí coincidiu com a finalização do projeto de extensão na favela do Vila Paula e o início de um outro num assentamento aqui em Americana, pertinho de Campinas, que o Rubens tinha comunicado que ia começar. E aí a gente se encontrou, já se conhecia, né, pela experiência prévia e pelo meu interesse no assunto, tanto da extensão quanto do MST, e aí que surge, então, aí minha pesquisa de mestrado e o nosso novo projeto de extensão com assentamento agora. E como que funciona esse projeto? Assim, o que você tem buscado a explorar como objetivo? A minha pesquisa ela é sobre as histórias de vida dos moradores e aspectos de saúde desses moradores do assentamento, e através da nossa relação, de um vínculo, assim, de uma proposta continuada no território. Então, a gente quer conhecer mais a fundo, a gente quer ter uma interação mesmo com esses moradores e não só fazer a pesquisa. Então, nesse meu primeiro ano da pós, a gente está fazendo as visitas de campo e está se aproximando da comunidade, criando vínculo. E uma forma que eu tenho feito muito isso é através das crianças, estou me aproximando delas, a gente faz atividades lúdicas, brincadeiras, e através disso a gente tem conhecido muito sobre os moradores, tem conseguido criar uma relação bem interessante, tanto quanto pesquisadora, mas quanto ser humano também. Com certeza, com certeza. Acho que é isso onde pega no coração, né? Porque depois a gente não consegue mais
não fazer esses projetos. Mas vamos lá, você comentou uma coisa importante que eu queria ouvir de vocês, né, das experiências de ambos. Essa questão do sucesso do projeto tem muito com o envolvimento, com a interação, com a abordagem. Então, como que funciona assim? Porque quando a gente fala de universidades, tem muitas pessoas da sociedade não acadêmica que vê a universidade como não com esse termo Torre de Marfim, que a gente chama academicamente, mas vê assim, né? Quem são essas pessoas que estão vendo aqui, né? Igual o Rubens falou, depositar o conhecimento. Então, quais são os tipos mais comuns, assim, de resistência que vocês já viram e quais são as abordagens, né, que mais funcionam? Bem, a extensão tem algo que eu sempre defendo que é bem interessante. Quando você desenha um projeto de extensão, um programa de extensão, você formula, elabora, você tem algumas ideias do que você vai fazer. Nem sempre ele vai acontecer exatamente do jeito que você previu ou escreveu. Uhum. Isso é bom, isso é ótimo. Porque se ele não for modificado ao longo do tempo, significa que você não teve nenhuma influência do outro com quem você está interagindo. Então, a gente começa. E aí a gente vai indo mais para cá, mais para lá, de acordo com o que vai encontrando no território. Então, não existe, em princípio, um projeto ou um programa de extensão que dá errado. Eles dão diferente, eles vão para caminhos diferentes. E isto é um aprendizado e que a gente tem que deixar claro, porque o aluno possa entender que é assim que funciona, senão ele pode ficar frustrado. Eu achei que eu ia fazer um grupo, sábado que vem um grupo de mulheres, e às vezes não vai acontecer, porque na véspera houve um problema, elas não podem se reunir, a gente vai inventar outra coisa, vai fazer outra coisa. E a grande resistência que pode existir é que se não houver interação verdadeira. A gente tem que ouvir, conversar, não vir com algo pronto, só entregar. Quanto mais a gente interagir de forma dialógica mesmo, a resistência é muito pequena. Perfeito. Quando a universidade quer se impor, pode ter alguma resistência. Quando ela quer construir junto, a resistência é muito raro de acontecer. Existe também um pacto que acho que é importante, que tem que ter de lealdade. Quando a gente vai no território, a gente vai para fazer junto, para construir junto, e a gente tem que ter um esforço sincero de compreensão do que acontece na realidade do outro. A gente não pode ir para usar o outro para alguma produção científica da universidade. Isso eu acho que é desleal. E isso é queixa importante de algumas comunidades, que a universidade chega, faz a sua pesquisa, fica um ano e vai embora e nunca mais volta, às vezes nem entrega o resultado. Então isso tem sido criticado claramente e hoje em dia tem uma linha importante no mundo inteiro de fazer pesquisa baseada na comunidade, na qual a comunidade é convidada, alguns membros da comunidade, para participarem das atividades de pesquisa desde o início. Então, mesmo quando você faz pesquisa, você pode fazer uma pesquisa, a comunidade participa desde a elaboração das perguntas, da metodologia, do trabalho de campo, da análise de dados, da produção científica dos artigos, da disseminação dos resultados. Agora, a extensão, ela começa sem necessariamente ter uma pesquisa atrelada. Isso vai acontecer, não sabemos quantas pesquisas, né? No caso da nossa experiência na favela Vila Paula, a gente chegou sem nenhuma ideia de pesquisa, a gente tinha uma ideia inicial de uma proposta de formação e pessoas para discutir com a comunidade a importância do direito à saúde. E aí não tinha nem previsto nada de atendimento em saúde e muito menos pesquisa. A gente ficou 5 anos em contato com eles e nesses 5 anos acabaram surgindo 19 pesquisas. Pesquisas de iniciação científica, mestrado e doutorado. Todas as pesquisas vieram para responder indagações, inquietações que os extensionistas trouxeram na interação com o outro. Então, eles queriam saber alguma coisa, vamos fazer uma pesquisa sobre isso. Então, isso é muito rico. Outra questão importante é a continuidade, né? Precisa ter fomento por parte da universidade para que professores e alunos possam, muitas vezes, se deslocar do campus até os territórios onde vão interagir. Isso também tem um custo, né? Então, eu acho que algumas universidades, como aqui onde a gente está na Unicamp, ela nos fomenta, através de editais e transporte, tudo,
a gente tem conseguido fazer atividades muito interessantes de extensão. Acho que isso é muito importante, é um privilégio Sim. em muitas instituições brasileiras a gente conseguir fazer isso, que a gente sabe que não é a realidade em todos os países, né? Da gente conseguir sair do campus e ir para outro território fazer. Até mesmo no Brasil, de outras universidades aqui dentro mesmo. É. E você comentou dos 5 anos, etc. Eu fiquei pensando como que funciona esse início dos alunos com a extensão. Como que é o primeiro contato? Existe uma formação? Numa das nossas conversas você comentou que hoje em dia tem outros sistemas de incentivo, né? Tanto para graduação como pós-graduação, para participar de extensão. Mas eu queria entender isso, assim, como que é esse início, né, dos alunos começarem a se envolver com o projeto de extensão. Eu acho que a gente pode separar isso em 2 momentos, antes de 2023 e depois de 2023. Antes de 2023, os alunos conheciam e sabiam de projetos e programas de extensão quando eles ouviam, como a Raeli, uma palestra de um professor que comenta, um congresso que alguém apresentou um trabalho que foi feito, um colega que já participa e avisa o outro. Então, era menos frequente, o número de alunos era menor que participava de extensão. Em dezembro de 2018, o Ministério da Educação emite uma resolução número 7, que decreta que, no mínimo, 10% da grade curricular de todos os cursos deve ser dedicada à extensão universitária. Isso passa a valer a partir de 23, do início de 23. Portanto, todo mundo que, a partir de 2023, já encontra as universidades preocupadas em garantir na grade curricular extensão universitária, uma exigência legal. Então, isso fez com que aumentasse muito a oferta de atividades de extensão, de disciplinas de extensão nas universidades. É um outro momento. Ainda temos muito para avançar, que mesmo tendo isso já bem melhor do que tinha antes, né, tem que ser casado, tem que ser alimentado por recurso. Não adianta falar que vai fazer e não ter recurso, então precisa de recurso para que isso aconteça. A gente tem que ficar atento que nem tudo que se chama, que se nomeia, que se rotula, né, que se batiza de extensão, realmente é extensão. Ainda temos muitas atividades que a universidade vai para fora fazer sobre o outro, não necessariamente com o outro, a partir do outro, essa questão de interação realmente dialógica e transformadora de dupla mão. Mas eu acho que a gente está num caminho bem melhor, estamos avançando. Como eu disse no início, que bom, né? Porque isto é uma forma de abrir a universidade para a sociedade, é uma forma de ter uma universidade democrática e que faça sentido para a sociedade. Ela não fica fechada na sua própria bolha. É uma das missões que melhor vai cumprir esse papel. Perfeito. E Raieli, você como aluna, né, e estudando no mestrado os projetos de extensão, como que você enxerga essa receptividade, né, agora a partir de 2023 dos alunos? Existe barreiras? O que eles comentam, né, tanto da parte positiva como da parte de obstáculos em participar da extensão? Da parte de obstáculos que eu mais vejo aqui é com relação à grade, né? De não ter tempo, muita coisa para estudar, muita matéria, o horário muito cheio. Isso eles reclamam muito, porque compromete, né? Tanto o horário deles quanto a canseira. E aí, final de semana também tem que estudar, tem provas, coisas. Então, acho que isso é uma coisa que dificulta muito a participação deles. Mas a parte positiva é que os que conseguem, os que vão, gostam tanto que não querem parar e chamam os outros. E cada vez mais gente interessada, mais gente participando. Então, a extensão fala por si só precisa conseguir enfrentar essa barreira mesmo do horário, assim, da grade, sabe? Da faculdade. É isso que dificulta mais. Não, com certeza. Posso complementar essa resposta? Por favor. Concordo totalmente com Raeli, porque alunos que têm grade, por exemplo, com aula todos os dias das 8 às 18, se não for garantido nesse período um tempo para fazer atividade de extensão, um tempo às vezes para sair daqui num território que está 30, 40 minutos daqui, não vai acontecer. Então nós temos muitos projetos e programas que ainda ocorrem extracurricular aos finais de semana,
E não porque a gente deseja, é porque, às vezes, os cursos não tiveram a coragem suficiente para realmente reduzir o seu conteúdo, no mínimo 10% de redução do conteúdo, né, que às vezes é exagerado. A gente tem muitos cursos que o conteúdo é demais, é exagerado. E a gente acha que quanto mais conteúdo nós vamos formar melhores profissionais. Isso é engano. A gente vai formar melhores profissionais se a gente juntar esse conteúdo e levar eles para o território, para eles enxergarem qual é a realidade da nossa sociedade e começarem a interagir e aplicar esse conteúdo no território e na prática com o outro. Então, acho que esse é um grande desafio ainda. Não basta a gente ter uma resolução do MEC que diz que tem que garantir 10%, porque isso não necessariamente garante que todos os alunos vão ter uma experiência verdadeira de extensão dessa interação. Então, acho que ainda temos que amadurecer mais, eu acho que é uma questão de tempo, de vontade inclusive política, para que a gente possa abrir espaço para maior interação. A universidade tem que ter essa coragem. Um outro desafio, que é o obstáculo, né? A Raiele falou não só do tempo, mas também quando você tem excesso de conteúdo, excesso de cobrança, excesso de prova, tem que ser o aluno tem que fazer, para ele tem que fazer muito sentido para que ele se engaje em atividades de extensão. E parece que faz sentido. Nós tivemos, nesse programa que ficamos 5 anos lá na favela, cerca de 40 alunos participando com a gente. E a gente me perguntava, mas por que eles vão? Né? Não estão ganhando nenhum dinheiro, está gastando tempo, sai cansado, volta suado, cansado, com sede, mas eles vão porque fazia sentido. E isso responde a algo que está nas diretrizes curriculares de vários cursos, inclusive aqui no curso de medicina, diretrizes curriculares nacionais que dizem que nós devemos formar profissionais com visão crítica do mundo, capazes de entender a importância da justiça social na sua profissão. Então, a extensão contribui em demasia com isso. Eu acho que é muito bom. É na medida como deve ser, é uma grande contribuição. Finalmente, acho que tem um outro obstáculo, né? Que é o que isso exige, às vezes, do professor. É mais fácil você dar aula numa sala de aula onde você está todo mundo sentadinho, quietinho, às vezes com ar-condicionado, o slide que vai projetar, você sabe a hora que começa, sabe a hora que acaba. Provavelmente vai ter muito menos imprevisto, coisa que não estava pensada durante a sua atividade. Quando você vai para o território, você não sabe o que vai acontecer. Você pode, de repente, chegar lá e ter alguma questão de relacionamento com o outro. Você pode, de repente, enfrentar uma forte chuva no local que você não estava esperando. Você pode ter algum aluno que se emociona de ver. A gente trabalhou numa favela de gente muito, muito, muito pobre. E isso mexe com as emoções das pessoas. Sim. Então, nós temos alunos que, no meio do projeto, de repente, choram. E isso é mais difícil para o professor. Ele tem que acolher esse aluno. Ele tem que dar uma retaguarda para o aluno. Ele tem que amparar o aluno que sai da zona de conforto para aprender na prática. E isso eu acho que também precisa ter um incentivo, um fomento para que o professor tenha habilidades, tenha competência, tenha tempo de elaborar tudo isso. Então, quando a gente vai adquirindo experiência, a gente sabe que a extensão nunca é feita sozinho. Então, quem acolhe o aluno que um dia pode estar em sofrimento é o grupo, são os próprios colegas, são os outros. A atividade de extensão não se encerra no território. Quando você volta para a faculdade, para a universidade, você precisa ter um espaço de acolhimento que o aluno possa te encontrar, possa saber onde é a sua sala, possa vir conversar do que aconteceu. Então, acho que... E tem outras coisas, acho que, para fazer uma extensão melhor, que é não fazer sozinho, nem inclusive num só curso. Tem pessoas de outros cursos que venham junto, que têm outros saberes, outros olhares, outras contribuições. Ou seja, o aluno, na sua profissão, que ele está sendo formado na universidade, ele provavelmente vai ser um melhor profissional, porque ele, diante de uma situação, diante de algo, o fenômeno que ele está observando, ele, além daquilo que a profissão dele lhe ensina, ele conseguiu ter compartilhado com outros colegas de outras áreas, outros olhares daquela questão. Então, acho que isso enriquece a formação de todo mundo. Você comentou da questão da resolução do 10% curricular, mas também tem essa questão do incentivo para os próprios pesquisadores, para os próprios professores.
Pelo que eu sei, a questão da extensão não é vista como uma pontuação, né? Que igual os papers publicados. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como que está sendo discutida essa parte de incentivo para os docentes. Boa pergunta, Isadora. Isso é verdade. O professor universitário ele é avaliado a cada 3 ou 4 anos para progressão na carreira. Ele tem que fazer um relatório de atividade docente. E a extensão sempre contou muito pouco para isso. O campo de extensão é ínfimo em relação às atividades de ensino e principalmente de pesquisa, né? De produção de artigos, de livros, participação de congresso, apresentação de trabalhos. Então, isto é uma questão que atrai menos professor para fazer extensão, porque ele, no final das contas, vai ser cobrado principalmente pelas outras 2 missões e não pela extensão. Isto já é de preocupação de pró-reitorias, inclusive agora a pró-reitoria de Extensão, Esporte e Cultura aqui da Unicamp tem trabalhado no sentido de incorporar no relatório, né, de atividade docente perguntas mais focadas para a extensão universitária, para valorizar mais isso. É um caminho que a gente tem que andar. Aqui na Faculdade de Ciências Médicas, o professor, acho que desde 2022, ele pode escolher se ele vai ser avaliado para progressão na carreira pela pesquisa, pelo ensino ou híbrido, os 2. Então, professor que se dedica muito a ensino, a práticas pedagógicas, e que ele vai em congressos de educação médica, que tem produção nessa área, ele pode falar, eu quero ser avaliado principalmente por essa vertente. Outros podem falar, não, eu me dedico muito à pesquisa mesmo, só pesquisa, não exatamente pesquisas e ações na área de educação médica, mas sim pesquisas outras de outros temas. Ele pode escolher, ou pode escolher que seja híbrido. Não incorporamos ainda uma possibilidade do professor escolher como prioridade na sua avaliação a extensão universitária. Então, acho que isso é um caminho que nós ainda temos que avançar, porque nós temos uma determinação constitucional, no artigo 207 da Constituição, que fala que as universidades devem obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Quando a gente faz ensino e pesquisa e não faz extensão, poderia ousar dizer que a gente não está obedecendo à nossa Constituição Federal, artigo 207. Portanto, eu acho que a gente ainda tem um caminho para avançar, de valorizar mais a extensão, colocar ela sim como uma possibilidade de valorização maior, não é zero, não estou dizendo que não há valorização, mas ela é bem inferior ao ensino e à pesquisa. Eu acho que é um caminho que a gente pode seguir. E lembrando que quando a gente faz essa escolha, a gente está abrindo a universidade para a sociedade em geral. Perfeito, perfeito. E imagino que agora, né, quanto mais passa o tempo, infelizmente aumentam as demandas sociais, os problemas complexos da nossa sociedade. E tem algum caso, assim, que vocês, quando vão contar para outras pessoas, né, que não estão tão conectadas, que vocês sempre contam para deixar bem exemplificado para esse finalzinho aqui de conversa? A gente podia falar dos 2. Boa. Eu falo um, a Raeli fala outro. Eu vou começar contando, não específico, assim, mas algo mais longo que é um exemplo, né, de um programa de extensão que começou em 2018, acabou em 2023, durou 5 anos. Foi nessa favela chamada Vila Paula, né? E esse lugar foi ocupado por essa população em 2015. Então, quando a gente chega lá, no início de 2018, existia 2 anos e meio. E a gente já tinha lá como um lugar, porque a gente faz atividades de ensino para estudantes de fonoaudiologia e medicina em centros de saúde. E o centro de saúde próximo, a 500 metros de referência, a gente levava os alunos e uma das atividades é fazer visita na casa das pessoas. Faz parte do ensino, né, da profissão. E a gente então começa a conhecer esse território e aí aos poucos a gente acha que ali é um lugar interessante para fazer atividades de extensão. E a gente chega então com uma ideia de conhecê-los. E foi interessante que quando a gente chega, a gente conhecia um pouco por conta das atividades de ensino. E só. Então a gente não era totalmente desconhecido. Mas mesmo assim a gente vai chegar com outra perspectiva, um outro dia de semana. E é interessante que a gente já chega no primeiro dia organizados com uma sacola cheia de papel, lápis de cor, tinta,
para fazer atividade com as crianças. Legal. A própria sacola já era de um verde bem chamativo, abacate, para quando a gente chegasse, todo mundo ver de longe que estava chegando gente estranha no pedaço. Tudo pensado. Tudo pensado. E realmente deu certo, as crianças vieram ver o que estava acontecendo. Então a gente parte nesse lugar da interação com as crianças. E aí é sentar no chão, sentar na terra e ficar brincando com as crianças, e brinca horas e horas, e volta no outro semana e brinca de novo, e na outra e brinca. E nessa atividade de brincar, atividade lúdica, onde você faz desenho, faz brincadeira de caça ao tesouro, faz brincadeira de jogar bola, faz brincadeira de esportes, faz brincadeira de leitura, né? Então as crianças sentam no colo do aluno da Unicamp e fica lendo junto. Tudo isso foi nos aproximando e a gente não tinha ideia da riqueza que seria ouvir essas crianças. Ouvir e sentir. Então as crianças nos ensinaram que elas têm muito a dizer sobre o mundo que a gente vive e os problemas do mundo. Às vezes elas têm pouca oportunidade. Uma criança, quando é levada à consulta do pediatra, em geral ela vai acompanhada da mãe, do pai, do avô, da avó, da tia, do tio. Às vezes só os adultos falam. A criança vai lá carregando o seu corpinho para ver se está engordando, se está crescendo, se está comendo direitinho, se tomou a vacina. A criança, a menos que tenha algum problema muito sério para falar, psíquico, ela nem vai ser escutada sobre o resto. Ou seja, a gente não escuta aquelas crianças que não têm necessariamente algo muito gritante, mas tem algo a dizer. Na escola, também não é possível um professor com vários alunos dar uma atenção desse jeito. Agora, na extensão, o que eu vi com meus olhos é uma criança sentada, uma hora sentadinha no colo de uma aluna lendo, e de repente ela solta uma frase: eu tenho medo de polícia. Pronto, a aluna se percebeu que havia algo aí que ela queria dizer. Para quem que ela ia dizer isso? E aí ela pergunta: por que você tem medo de polícia? Porque a polícia entrou no barraco, que é um barraco, a casa dela, e apontou a arma na cabeça do meu pai. Claro, faz todo sentido ter medo de polícia. Mas se ela falou, é que ela estava precisando falar. E ela conseguiu falar porque ela estava tão gostosinha, acolhidinha no colinho da alunazinha da Unicamp, e ela começou a falar. E aí, a partir disso, a gente começa a entender e a perceber que quando a gente andava com essa criança de mão dada pela calçada e passava um carro de polícia e ela encolhia para perto da aluna, tinha um sentido que a gente não tinha nem sequer notado isso. Mas aí agora a gente percebeu, ela realmente tinha medo de polícia. E a gente passa a ter a obrigação de lidar com isso, de pensar nisso, de acolher isso. E às vezes ela não conseguia falar isso para o pai e para a mãe, por uma série de motivos. Mas a extensão permitiu que isso aparecesse, que isso aflorasse. E a partir daí a gente pode fazer atividades usando a arte, a expressão, trazendo profissionais especializados no tema que nos ajudem a não fazer como seria a pior forma possível, que é fechar os olhos para isso. Não, é olhar para isso e fazer o que nós, universidade, podemos contribuir para melhorar a vida das pessoas e talvez melhorar o futuro dessa criança. Se tem criança, as mães vêm ver o que elas estão fazendo. Então as mães ficavam em volta, observando. De repente as mães são convidadas e as atividades incluem as mães. Aí as mães passam a fazer atividades também, às vezes de arte, né? As crianças faziam oficina de pipa, faziam outras coisas. De repente a mãe faz roda de conversa, ela traz o seu conteúdo também. E a gente, quando escuta as mães, a gente também aprende que numa comunidade muito pobre, uma favela muito pobre, cuja característica é a maioria são jovens, né? A gente sabe que a população brasileira hoje tem em torno de 15% de idosos. Mas numa favela novinha, que era nova, ela tinha 2 anos e meio quando a gente chegou, só 3% de idosos. A maioria eram jovens. E a maioria casas chefiadas por mulheres com vários filhos. Cadê os homens mesmo? Ou foram embora com outra mulher, ou estão presos, ou estão mortos. Então, a gente começa a ver que existe uma violência estrutural da nossa sociedade contra a mulher jovem pobre. E aí, quando fala, não, mas não trabalha. Como mesmo? Com 3 filhos, 4 filhos, que horas mesmo? Muitas tentam trabalhar, vão atrás, lutam. Não é tão fácil. Então, é uma cobrança da sociedade violenta sobre essas mulheres jovens,
porque elas têm que dar conta de ser mãe, cuidar dos filhos, trabalhar, pôr comida na casa, é muito difícil. Então a gente aprendeu que dá para conversar civilizadamente sobre esse tema com quem realmente conhece a realidade. E eu sugiro que, para conhecer, vá para o território interagir. De longe, a gente não sabe, a gente acha que sabe. Portanto, eu insisto, se a gente quiser formar profissionais nas universidades que realmente saibam como lidar com as grandes demandas, grandes desafios da sociedade, não dá para ficar dentro dos muros da universidade. Os conteúdos, o excesso de conteúdo não os prepara para isso. O que os prepara para isso é conteúdo aplicado, vendo na realidade da nossa sociedade. É algo difícil, desafiador, às vezes sacrificante, mas não tem preço como isso é importante. E não é porque é duro e difícil que não é prazeroso. Os alunos gostam de fazer isso, né? Quem vai e continua fazendo. Perfeito. Maravilhoso. Nossa, é uma aula tudo isso. Incrível. Vamos lá, Raiele, me conte então. Da experiência que eu quero contar é que recentemente, na verdade não tão recente, a gente tem um programa de extensão aqui da Faculdade de Medicina com a ONG CPTI, que fica na região do Padre Anchieta. Eu comecei a fazer uma atividade dentro desse programa, lá com os adolescentes, e a gente está montando um documentário da história desse programa. A gente está fazendo do começo, eu estou fazendo por etapas todo um processo mesmo de construção de um produto audiovisual. Então, a gente montou o projeto escrito, eu expliquei para eles como que faz, qual a importância disso. Eles montaram o projeto, me devolveram, a gente tem toda a estrutura feita. Aí eu fiz uma oficina de direção de foto, expliquei a importância, porque lá na ONG eles trabalham com todas as faixas etárias, né? Com criança, com adolescente, com adultos, com idosos. E aí, esse programa específico dos adolescentes, se chama Metamorfose, que é preparar para o mercado de trabalho. E aí, a gente está fazendo todo o passo a passo do audiovisual mesmo. Aí fizemos a oficina de direção de foto e estamos fazendo, depois que acabou, a gente foi para a prática. Então, eles mesmos filmaram as entrevistas, a gente trocou experiência também sobre as técnicas de entrevista, qual a melhor forma de fazer, a gente foi testando, foi aprendendo. E aí sobre como manusear uma câmera, montar um tripé, pensar no ângulo, na cor, na luz, na figura mesmo do set, tudo isso. Direção de áudio. Então, todas essas etapas a gente está construindo juntos e eles aprendem mais também. A gente sempre conversa sobre o mercado audiovisual, quais as possibilidades, quais são, né, todas as que envolve tudo uma produção. E, nossa, tem sido muito rico, tem sido muito interessante essa interação com eles. É muito desafiador, mas é um desafiador que dá esperança, que dá vontade, que traz movimento. Então, eu estou facilitando, assim, a partir dos meus conhecimentos, da minha experiência, mas quem está fazendo são eles. E eu converso muito com a psicóloga de lá, que é também do nosso projeto, e ela fala que é visível, assim, o impacto na saúde mental desses adolescentes, como que eles participam, como que eles interagem, e a possibilidade, né, de trazer novas perspectivas para eles, formas de pensar o mercado de trabalho também, né, trazer outros conhecimentos. Então, eu tô levando alguma coisa, mas eu tô trazendo muito também, porque eu aprendo demais com eles. E aí, agora que a gente terminou as gravações, ontem a gente fez toda a decupagem, então a gente olhou o material, fez toda a descrição, foi super legal, eles se encantaram com a produção que eles estão fazendo, com o resultado que está chegando, e agora eles vão vir para a Unicamp para a gente poder montar o filme mesmo, fazer edição. Que legal! E aí, o lançamento do documentário, feito por eles, no dia 22 de novembro, se quiser ir com a gente, está super convidada. Quem mais quiser ir, é lá na ONG CPTI, na Chácara Boa Vista, em Campinas. Uau, não, com certeza, maravilhoso. E depois, para quem não é de Campinas, vai estar disponível, será? Ainda não sabemos exatamente como vai ser distribuído, mas talvez no canal deles, talvez a gente vai tentar festival, ou vai vir para o canal da Unicamp, não sei como que a gente vai pensar isso ainda. A gente vai decidir juntos. Que legal, que sensacional. E durante esse projeto, além dessa parte técnica, digamos assim, existe também algum monitoramento? Você está pensando em fazer algum monitoramento no pós? Talvez até parceria com essa psicóloga da ONG, de avaliar outros impactos, digamos assim, com essa atividade? Sim, com certeza. Ela está entrando aqui no programa de pós-graduação para estudar o projeto e a gente conversa toda semana sobre isso
E tem sido muito legal essa troca, por causa do vínculo mesmo, de poder observar algumas coisas dos adolescentes, poder se aproximar, e a gente consegue interagir mais e entender algumas coisas também que permeiam a vida deles, né? E aí eu consigo levar para ela, a gente compartilhar alguns aprendizados, algumas coisas. Que legal. Pra gente finalizar, eu gostaria mesmo de agradecer vocês, assim, foi uma aula, infelizmente é pouco tempo, de repente ano que vem a gente faz de novo uma segunda, e aí colocando mais pessoas, né, nessa roda, como vocês já deram ideia também, que eu adorei, mas assim, agradecer mesmo, parabenizar pela dedicação, pela paixão que vocês têm, é realmente muito inspirador, e eu espero que muitos alunos, professores, pesquisadores que escutam esse podcast, que sintam-se inspirados, e eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem final justamente para esses ouvintes, né? Para nós aqui da graduação, da pós-graduação, o que vocês falariam, que vocês gostariam que as pessoas entendessem ou pensassem um pouco mais sobre a extensão universitária? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade da gente conversar, né, sobre esse tema que é tão importante da sociedade, dos outros setores da sociedade na vida universitária. Tem várias formas, uma delas é pela extensão. Isso só enriquece a nossa universidade, enriquece a produção de conhecimento, enriquece a produção de pesquisas, e isso vai fazer bem. Então, é um convite para que todos os estudantes se interessem por esse tema. Eu defendo que a extensão, que essa dedicação de, como a gente fala, de 10% de atividade fora do currículo, interagindo com outros setores da sociedade, por que não sonhar que isso a gente tenha também no ensino médio, né? Um abração para você, obrigado pela oportunidade. O meu é só para complementar que o Rubens falou, que enriquece mesmo, e acho que principalmente a gente. A gente sai transformado, a gente sai reflexivo, a gente sai esperançoso. Então vale muito a pena. Se precisam de incentivo agora, esse que faltava, com certeza façam extensão, porque é muito bom. Maravilhoso. Obrigada, viu, Raiele? Obrigada mesmo, Rubens, e sucesso para vocês. E para você que ficou aqui até agora, o meu muito obrigada, não só por ouvir esse episódio, mas também por ouvir todos os outros. Esse é o último de 2024, mas a gente se vê em 2025, e enquanto isso, é só acompanhar pelas redes sociais do Impacto Científico, LinkedIn, Instagram e Substack, para mais conteúdos nesse fim de ano. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.